O Governo Federal e o Instituto Federal do Amazonas, com realização do Espaço Curupira, apresenta Dia da Eficiência 2023. Sejam todos bem-vindos! Hoje, no dia 4 de dezembro, um dia após o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, o Espaço Curupira do IFAM promove o Dia da Eficiência, criado para divulgar as contribuições realizadas durante o ano voltado às pessoas com deficiência. Esse dia é uma forma de incentivar as ações inclusivas como as que ocorrem no Espaço Curupira e promover educação através de palestras e oficinas com a temática da acessibilidade. Confira a nossa programação. Em um primeiro momento teremos Deficiência auditiva no ambiente escolar. Relato de experiência de Sheila Colares, professora pós-graduada em Libras que possui surdez. Oficina de audiodescrição, com Tássia Patrícia, professora universitária, audiodescritora, mestre em Sociedade e Cultura na Amazônia. Após a oficina, acontecerá as amostras de projetos do Espaço Curupira, Programa Arumã, Maloca Acessível e AI, com o professor Dalmi Pacheco, professora Alcineide Bertoldo e Juan Severich. E por fim, encerramos o nosso evento com o primeiro podcast do Espaço Curupira, com a apresentação de Lorena Lopes, com o convidado Francisco Salles, professor de Braille, Sorubã, Orientação e Mobilidade. Antes de dar continuidade, alguns avisos. Para ganhar o certificado de participação, você tem que estar inscrito no evento e deixar seu nome no chat ao final quando solicitado. Não se preocupe, nós lembraremos vocês de fazer isso. Caso não esteja inscrito ainda, você pode se inscrever no link disponibilizado por alguns minutos no chat abaixo. Bom evento a todos! Deficiência auditiva no ambiente escolar. Relato de experiência de Sheila Colares como professora com surdez. Fundo azul claro. Nos cantos do vídeo estão os logos do IFAM, Espaço Curupira e Dia da Eficiência. No centro está a professora Sheila Colares. Ela tem pele clara, cabelos e olhos castanhos, usa uma camisa preta e óculos. Olá, eu me chamo Sheila e esse é o meu sinal. Eu nasci ouvinte, mas adquiri a doença de meningite e por isso acabei perdendo a audição. Eu sou professora, eu me formei pela UFSC em Letras Libras no polo da UFAM no ano de 2010. Eu sou pós-graduada na área da Libras no ano de 2016. Eu tenho experiência como professora em várias instituições, no CETAM, no Tribunal de Contas do Amazonas, no TEJAM, no IFAM, também pelo Arumã. No CETAM eu já ministrei curso de tradução e interpretação em Libras, então eu tenho experiências em várias instituições. Então, eu tive muitas dificuldades em relação à escola inclusiva. Eu vivenciei essas dificuldades, de desafios, de comunicação dentro da escola. Eu vou contar resumidamente a minha história. Eu perdi a audição por meningite quando eu tinha 3 anos. A minha mãe achava que eu não ia conseguir ser capaz, Ela tinha medo disso acontecer, mas ela procurou uma escola e ela encontrou uma escola inclusiva, o Felipe Smaldoni, que lá tinha surdo, porém eles obrigavam a criança oralizar, não tinha o uso da Libras. Precisava soletrar, falar, porque antes a Libras ela não era utilizada por conta da lei, Agora que a lei foi criada, 10.436, a partir desse momento, no ano de 2002, que a gente conseguiu fazer o uso da Libras como comunicação. Então, foi um período difícil. Após isso, eu fui para uma outra escola inclusiva, que era todos ouvintes, eu era a única surda. E era muito difícil para mim, porque os professores eram ouvintes também, e eles não tinham comunicação comigo, não tinha acessibilidade, não tinha intérprete ali.
naquele local. E eu me sentia discriminada, às vezes faziam bullying comigo, ficavam bagunçando, me chamando de mudinha. E eu quase cheguei a desistir dessa escola. Mas a minha mãe não deixou desistir, ela lutou para conseguir o intérprete. E ele até que enfim veio, né? E eu consegui aprender mais, me comunicar mais. Então eu sou capaz, eu sou surda, mas eu sou capaz de evoluir, de aprender. Então, é importante de fato que a escola ela haja inclusão. Eu, como professora surda, dentro de uma escola, quando eu encontro o aluno surdo, eles se sentem acolhidos, porque eu sei Libras, então o ensino a partir da Libras ele é mais fácil, mais seguro para o aluno, eles se sentem felizes, a comunicação flui, é uma comunicação doce, eu possuo estratégias didáticas de como ensinar esse aluno surdo. É importante também fazer o ensino visual. Por exemplo, eu coloco a imagem da escola, boto a palavra embaixo, imagens de caneta, lápis, e os alunos eles olham a imagem e também aprendem a palavra. E isso é muito importante. Outra coisa que é também importante é que o professor tenha paciência, ele tenha amor, também se sinta feliz com aquele aluno, que o aluno e o professor também possam estar felizes. É importante ensinar cada coisa, né, como eu falei, através de imagens, as cores. O surdo, ele é capaz de se desenvolver, estudar, aprender a ler, escrever. Existem escolas que não possuem essa inclusão. Eu fico até triste com isso, eu vejo professores que não têm paciência com o aluno surdo. O professor precisa ter paciência. O professor ouvinte que não sabe Libras, ele precisa aprender pelo menos o básico, ter uma conversação, para ter essa troca com o aluno ali, essa comunicação. Muitas vezes nem os pais sabem, né, a Libras, então é importante que o professor ele aprenda o básico para o aluno ter esse conhecimento, fluir. Então é difícil essa falta de comunicação, causa muitos problemas para o aluno no seu desenvolvimento. Então é preciso ajudar, ter paciência, também ter uma comunicação com os pais, que os pais presentes é muito importante. Então eu peço que vocês, professores, ouvintes, pais, mães, busquem acessibilidade para esses alunos, porque é muito importante. Então, pela parte da noite, eu trabalho numa escola que se chama Complexo André Araújo, da CEMED. Eu dou aula para alunos que já têm uma idade avançada, eles são surdos e eles estão atrasados por conta dessa falta de acessibilidade, de intérprete. Eu vejo assim, muitos alunos já com a idade avançada, então eu tenho paciência com eles, ensino sinais, ensino cada coisa que precisa ser ensinada e eles me relatam que na escola não teve essa ajuda, por isso que eles desistiram, ficaram atrasados. Então eu tenho essa acessibilidade, né, em relação a ensinar, para eles conseguirem evoluir, para terminar o ensino médio. Alguns estão no fundamental ainda. Então eu dou aula para esses alunos e eu sei que é difícil. Eu amo a minha profissão, então é por isso que eu trato eles com carinho, com amor. Então, eu vejo que a maior dificuldade desses alunos que eles me relatam é em questão à falta de acessibilidade, que causou, né, o fato deles desistirem. Os pais não ajudavam, a mãe e o pai não tinham essa comunicação com eles também. Pai e mãe precisa também se esforçar e ver que o surdo ele é capaz, né, o deficiente ele é capaz de evoluir. Por exemplo, eu sou surda e eu sou capaz. Eu formei, eu evoluí, eu aprendi, eu sou professora hoje. Então, esses alunos que eu dou aula, eles se formam ali, mas eles precisam ir para emprego, né, trabalhar em empresa, porque eles têm família. Então, eles deixam ali os estudos de lado para sustentar a família, sustentar os filhos. Mas alguns eles procuram também. Eu deixo uma mensagem para vocês em relação à escola. A escola ela precisa ter acessibilidade, precisa ter um intérprete de Libras, precisa ter sala de recursos. E vocês, alunos surdos, não desistam.
Vocês são capazes, assim como eu, de evoluir e conseguir tudo que vocês querem. Oficina de audiodescrição com a professora Tássia Patrícia. Fundo azul claro. Nos cantos do vídeo estão os logos do IFAM, Espaço Curupira e Dia da Eficiência. No centro está a professora Tássia e ao lado direito do vídeo, o intérprete de Libras. Olá, tudo bom? Essa é a oficina de audiodescrição. Eu me chamo Tássia, uma mulher de altura mediana, parda, olhos pretos, uso aparelho, uso um turbante da cor marrom e uma blusa social rosa. Ao meu lado esquerdo encontra-se o Jurandir, é o intérprete de Libras, que possui altura mediana, parda, cabelos escuros, com uma mecha branca na frente, e ele usa uma camisa preta. Então, minha gente, vamos lá. Essa oficina é a oficina de audiodescrição. É um prazer muito grande estar aqui com vocês e a intenção dela é passar diretrizes básicas sobre o que é a audiodescrição, alguns exemplos e algumas ferramentas que vocês podem utilizar. Primeiramente, para começar esse conceito de audiodescrição, a gente vai falar quem precisa da audiodescrição. Tá? É uma ferramenta de tecnologia assistiva e todas as pessoas envolvidas nesse cenário podem utilizar a audiodescrição e elas podem auxiliar também outros agentes que participam desse meio. Por exemplo, pessoas com deficiência visual, intelectual, físicas, surdo-cegas, pessoas com daltonismo, dislexia, disgrafia, discalculia, TA, TDAH, entre outros. Além de pessoas não letradas, com baixo letramento, idosos, entre muitos grupos de pessoas com necessidades específicas, permanentes ou temporárias. Ou seja, ela começou com a intenção de auxiliar pessoas com deficiência visual, mas depois, com o tempo, ela criou uma expertise no qual ela consegue abranger vários públicos. E isso é um aspecto muito positivo. Para a gente começar a entender o que é audiodescrição, é bom também entender o conceito máximo, que é o processo de acessibilidade. Então, o que é acessibilidade? Acessibilidade, segundo a Lei 13.144 de 2015, acessibilidade é o direito que garante a pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida viver de forma independente e exercer seus direitos de cidadania e de participação social. Ou seja, a acessibilidade, ela procura promover sempre a autonomia desse indivíduo. Então, nesse momento, vamos tentar distinguir quem são as pessoas que participam desse cenário. Eu tenho um ledor. O ledor, ele participa de leitura de textos, descrição do ambiente de elementos visuais, bem como outros conteúdos em provas, concursos, aulas, atuam oferecendo auxílio para orientação e mobilidade. Então esse agente, essa pessoa, esse profissional, ele está nesse cenário para fazer apenas a leitura para essa pessoa com deficiência e as demais características que foram comentadas logo no início. O audiodescritor, quem é esse agente, tá? Descreve em áudios e ou textos todo tipo de conteúdo imagético, verbal ou não verbal, em materiais, obras de artes, eventos, cinemas, televisão, teatro, educação, esporte, entre outros, sendo ao vivo ou gravado. Então, o audiodescritor, ele também é como se fosse um ledor, mas de forma específica, ele vai descrever todo o cenário, bem como as pessoas que estão participando também desse processo, tá? Tudo para oferecer autonomia para essa pessoa com deficiência. E quem é o transcritor? Como o nome diz, ele realiza a transcrição, ou seja, escreve as respostas das pessoas atendidas no cartão resposta, no caso se for uma prova, em concursos, redações, folhas de prova e aulas. Pode fazer uso do braille também, tá? Então, ele é um agente a mais com a intenção de transcrever todo o conteúdo, tudo bem? E agora, sendo mais específica para a área de audiodescrição, como que são os aspectos e ferramentas importantes para você que quer ser audiodescritor e quer participar da audiodescrição? O requisito básico e mínimo é ter voz clara, ter uma entonação interessante, altura, velocidade, ritmo adequado, boa respiração e dicção.
Mas você acha que pode desenvolver esses aspectos de forma automática, rápida? Na realidade, essas características iniciais, elas podem ser aprendidas, tá? Pode voltar para mim? Como assim aprendida, tá? Digamos que você não tem uma voz clara ou fala baixinho, né? A intenção é, você pode participar de um processo de treinamento constante para ter uma voz alta, mais clara, tá? Treine bastante esses processos porque é um requisito muito básico e importante para você que quer ser audiodescritor, tá? Uma boa entonação, quer dizer, a boa entonação está muito no aspecto de você conseguir articular muito bem as palavras, as sílabas, altura, uma altura favorável, nem tão alto, gritando, que não é interessante, e também não tão baixa, tá? Se vocês perceberam, eu uso o aparelho. Nesse sentido, a articulação precisa ser muito maior para que não fique uma voz chiada, uma voz complicada de compreender para essa pessoa que precisa compreender muito bem o que está sendo falado aqui, tá? Velocidade, cuidado para não falar muito rápido. Eu não sou daqui, eu sou nordestina, então eu falo muito rápido. Então a intenção é eu tentar falar um pouquinho devagar ou com uma velocidade adequada para que outras pessoas possam compreender. Tudo bem? Então, o que é a audiodescrição segundo a ABNT? É um recurso de acessibilidade comunicacional que consiste na tradução de imagens em palavras por meio de técnicas e habilidades, aplicadas com o objetivo de proporcionar uma narração descritiva em áudio para ampliação do entendimento de imagens estáticas ou dinâmicas, textos e origem de sons não contextualizados, especialmente sem o uso da visão. Quais são os tipos de audiodescrição? Como é que elas podem ser separadas? Eu tenho a pré-gravada, ao vivo com roteiro e ao vivo sem roteiro, tá? A pré-gravada, muitas vezes, ela é utilizada em vídeos diversos, cinema, TV. A narração é gravada e inserida nos diálogos. Então, esse contato que nós estamos tendo aqui, ele é um pré-gravado, né? Ou seja, vai ser transmitido depois de ter passado por um processo de tratamento e edição, tudo bem? E existe a audiodescrição que também faz parte e participa exatamente desse processo, desse contexto. Como é ao vivo e com roteiro? Eventos previamente ensaiados, como espetáculos de teatro, dança, circo, o roteiro é desenvolvido com antecedência e a narração é transmitida ao vivo por um audiodescritor, tá? Geralmente, essa pessoa que possui deficiência visual, ela chega no espetáculo, ela é recebida com um fone de ouvido pequenininho e aí o espetáculo ele acontece e a audiodescrição ela é feita de forma simultânea, tudo bem? Ao vivo e sem roteiro, tá? Ao vivo e sem roteiro, ela também é trabalhada de forma simultânea, mas ela não possui um roteiro diferente da ao vivo e com roteiro. Ao vivo com roteiro, geralmente o audiodescritor ele participa dos ensaios, então ele sabe exatamente onde vai acontecer tais eventos que ele pode audiodescrever. O sem roteiro, ele acontece na hora, tudo bem? Mas nada interfere no processo de comunicação para essa pessoa com deficiência. Então a comunicação ela é feita de forma realmente efetiva. Quais são as regras gerais para a gente partir para os exercícios? É o seguinte, precisa começar por um roteiro, quer dizer, uma etapa inicial, é eu fazer uma análise prévia da imagem, pesquisar sobre os conteúdos que existem naquela imagem, porque pode ser um conteúdo que eu não saiba o que é, escrever um roteiro previamente de tudo que você vai audiodescrever, fazer uma revisão, consultar alguém, tá? É muito importante você nessa etapa inicial de audiodescrição, você consultar ou outro audiodescritor ou uma pessoa com deficiência visual. Porque ele vai ajudar você a entender esses contextos iniciais do que está certo, do que está errado, se a audiodescrição está sendo compreensiva para ele. Uma regra básica, descrever o que você vê, sem opiniões pessoais. Então a audiodescrição ela não dá essa abrangência para que você coloque a sua opinião pessoal. Descreva o que você está vendo. Sequência, o que, quem,
como, quando, onde, de onde, sempre da esquerda para a direita, de cima para baixo, do maior para o menor, do mais próximo para o mais distante ou do ponto central para o ponto periférico. Essa regra é uma regra que precisa ser seguida fortemente? Ela é uma regra que é importante a gente levar em consideração. Mas digamos que em um cenário específico você precise fazer a audiodescrição de uma outra maneira para que seja mais compreensível para esse público. Existe essa abertura. Importante analisar sempre antes para que você saiba muito bem como que você vai fazer essa comunicação efetiva. Linguagem. Usar o presente do indicativo, ser simples, objetivo, sucinto, imaginativa e fazer uma audiodescrição bem escolhida. Por isso que o roteiro com antecedência ele é muito importante. O que descrever? Pessoas, vestimenta, estados de humor, emoções, cores, ambientes, ações e gestos. Muito importante, tá? Que você sempre leve em consideração o contexto, tá? Sem colocar opiniões pessoais. Como descrever? Ter concisão, clareza, correção, especificidade e vividez. Você pode também fazer a audiodescrição de si mesmo. Se vocês notarem, no início foi feito a minha audiodescrição e a descrição do intérprete de Libras que está à minha esquerda, que é a direita de vocês. Como que eu faço essa audiodescrição? Tá? A minha própria audiodescrição. Gênero, faixa etária, etnia, cor de pele, estatura, compleição física, cabelos, olhos e demais características marcantes. Eu uso um turbante, então é uma característica marcante para esse momento, por isso que eu tive que fazer essa audiodescrição desse elemento. Meu intérprete de Libras, ele tem uma mecha branquinha na frente, então é uma característica marcante, então também eu tive que fazer essa audiodescrição dele. E agora vamos partir para alguns exemplos básicos, tá? Vamos lá, na imagem que está aparecendo na tela, como que pode ser feita essa audiodescrição? Foto de um livro de folhas brancas com escritos em braille, sendo lidos pelas mãos enrugadas de uma pessoa de pele branca. Nesse sentido, a imagem ela é simples, ela não dá abertura para que você faça interpretações próprias. Ou seja, você não precisa falar que as mãos estão partindo do lado direito da imagem. Apenas fale que existem mãos brancas fazendo essa leitura em braille. Vamos lá, a próxima imagem é um exercício, tá? Vamos dar um tempinho de 30 segundinhos para que vocês possam fazer a audiodescrição dessa imagem. É uma imagem simples, muito parecida com a imagem anterior. Não dá abertura para interpretações, mas ela é uma audiodescrição que pode ser feita de forma sucinta. Voltamos, vamos ver o gabarito dessa audiodescrição. Descrição da imagem. Foto de uma garotinha sorridente, de óculos cor-de-rosa. Ela aparenta ter cerca de 6 anos, é negra, tem cabelos cacheados na altura dos ombros e usa uma camisa branca com mangas verdes. Vocês conseguiram perceber que nessa audiodescrição teve uma abertura para falar a idade da garotinha, tá? Essa idade não é um item obrigatório, a não ser que o contexto envolvido permita que você precise falar a idade da garotinha. Vai que seja numa sala de aula, para uma apresentação, para um consultório médico, para um evento específico infantil que você tenha que falar a idade, mas não é um item obrigatório. Porque você pode ter garotinhas de 10 anos, 11 anos, 3 anos, por isso você pode fazer essa abertura. Mas lembrando, não é um item obrigatório.
A próxima imagem é uma imagem comum, onde vocês podem visualizar em redes sociais, em cards impressos, em muitos eventos do dia a dia. Nesse sentido, também é um exercício, vai ficar na tela 30 segundinhos para que vocês possam fazer a audiodescrição. Vamos lá? Agora vamos ao gabarito dessa audiodescrição. Vamos ver se vocês conseguiram chegar próximo dessa audiodescrição aqui. Descrição da imagem. Banner virtual da cor azul com o título Semana das Profissões. No centro, ao redor, há vários ícones ilustrados, como microfone, sapatilha, nota musical, balança, códigos de programação em pessoas. No canto inferior direito, há um logotipo da Fundação Dorina. Se vocês perceberam, essa audiodescrição desse card, ela apresenta vários ícones que muitas vezes pode ser um ícone que você não tem familiaridade. Isso pode ser um problema se você fizer a audiodescrição errada desse ícone, tá? É possível perceber que ele apresenta ao lado do microfone o ícone da psicologia, tá? Do curso de psicologia, da profissão de psicologia. Nesse sentido, eu optei em não falar essa informação, mas durante a audiodescrição, para não haver uma transferência de comunicação não eficiente, foi falado que existia vários ícones no qual era remetido à Semana das Profissões. Tudo bem? Então, dessa forma, houve uma comunicação efetiva. Vamos lá. A audiodescrição, ela procura sempre passar de forma clara, concisa, ter uma comunicação efetiva para a pessoa com deficiência visual. A audiodescrição, ela sempre está passando por atualizações. Nesse sentido, pode haver algumas dúvidas no qual como você pode passar essa informação. Então hoje, esse é o conhecimento mais atualizado do que você entende e o que você pode aprender sobre a audiodescrição. Mas alguns anos mais tarde, esse conhecimento ele pode mudar. Nesse sentido, a intenção é sempre promover a autonomia dessa pessoa e uma comunicação que pode fazer com que ela compreenda muito mais o cenário que está ao seu redor. Nesse momento, nós finalizamos a nossa oficina de audiodescrição. Muito obrigada pela sua presença até aqui. Muito obrigada, Jurandir, pela interpretação. Se você quiser me seguir nas redes sociais, para mais dúvidas, quiser entrar em contato, eu não entendi aqui, eu não entendi ali, tá bom? Eu posso ter um contato mais direto com vocês. Minha rede social, Instagram, Tássia Patrícia. Meu e-mail profissional, tassiapatricia.tp, T de tatu, P de pato, @gmail.com. Foi um prazer estar aqui com vocês. Siga também o Apoema nas redes sociais e um ótimo evento para você. Um abraço. Amostras de projetos do Espaço Curupira, Projeto Arumã, Maloca Acessível e IAI. Fundo azul claro. Nos cantos do vídeo estão os logos do IFAM, Espaço Curupira e Dia da Eficiência. No lado esquerdo está a professora Alcileide e à direita do vídeo a intérprete de Libras. Olá, boa tarde. Eu sou a professora Alcileide, coordenadora pedagógica do programa Arumã. A cor da minha pele é clara, meu cabelo é loiro e enrolado. Estou usando uma camisa branca e uma calça bege. Ao meu lado está a Vitória, intérprete de Libras. A cor da pele dela é clara, o cabelo dela é liso, loiro, ela está usando uma camisa preta e uma calça jeans. O objetivo do programa Arumã é capacitar e aperfeiçoar os professores da rede pública, estadual e municipal para trabalhar com crianças deficientes. Estamos oferecendo curso em Presidente Figueiredo,
Manacapuru, Iranduba. O nosso curso tem 180 horas aulas. Nosso curso ele trabalha com teórica e prática com os professores em materiais adaptados em tecnologias assistivas para que os professores da rede pública possam aplicar em sala de aula com seus alunos, causando assim uma acessibilidade com os alunos que têm a necessidade de um aprendizado diferenciado. Os professores que estão participando do programa Arumã, eles conseguem desenvolver o material adaptado juntamente com o professor formador para que eles possam estar levando para a sala de aula do ensino regular para aplicar com os seus alunos. A dificuldade este ano, a questão da seca no nosso estado, os professores demoram muito para chegar nos municípios onde está acontecendo o curso. Eles vêm de ramal, pegam deslizador, balieira para chegar no município para participar do curso. Todos os professores têm apresentado resultados positivos diante do aprendizado com o programa Arumã. Eles conseguem associar todo o material que os professores conseguiram fazer essa troca de conhecimento em sala de aula para levar para o ensino regular da rede pública. O resultado com certeza foi satisfatório. Nós conseguimos alcançar o nosso objetivo, levando assim o maior conhecimento, um conhecimento diferenciado para os professores da rede pública para estar trabalhando com os alunos deficientes em salas de aula. Os professores que estão participando do programa Arumã conseguem desenvolver esse material com o apoio dos professores formadores. Então, todos os professores que têm acesso ao programa Arumã, que conseguiram realizar esse curso até o final, eles conseguem levar para a rede pública, para a sala de aula, em sala de recursos, e lá eles aplicam para os alunos da rede pública. Então, os outros professores que não conseguiram fazer o programa Arumã, eles têm acesso a esse material nas escolas e salas de recursos. No lado esquerdo está o professor Dalmir e à direita do vídeo a intérprete de Libras. Olá, sou Dalmir Pacheco, tenho 1,58 m, estou vestindo uma camisa marrom clara, uso óculos e não tenho cabelo. Ao meu lado está a intérprete Vitória, tem cabelo loiro e está usando uma blusa preta. Sou professor do Instituto Federal do Amazonas, campus CMC, e coordenador do Espaço Curupira, onde são desenvolvidos vários projetos, inclusive, dentre eles, o Maloca Acessível, que tem como objetivo adaptar materiais didáticos e paradidáticos em acessibilidade comunicacional. Nós finalizamos todos esses materiais com áudio, audiodescrição, legenda e vídeo em Libras. O projeto tem como finalidade oferecer aos estudantes, aos leitores, cegos, surdos e outros tantos, para que tenham acesso ao material didático e paradidático com acessibilidade, ou seja, segue o princípio do desenho universal. E esse projeto é disponibilizado para a rede estadual de ensino, para a rede municipal de ensino e também distribuído em toda a rede federal do Brasil. Também para alguns estados do Brasil quando são solicitados. Então, é uma referência, é uma ideia de como você pode colocar acessibilidade comunicacional em materiais didáticos e facilitar a inclusão de pessoas com deficiência no espaço de aprendizagem e a permanência da mesma para evitar justamente a evasão. Então, durante esse ano, nós produzimos 5 obras com acessibilidade. Esses materiais vão de livros de leituras normais, literatura, livros infantis e assim por diante. Porque a ideia não é só oferecer um material com acessibilidade. Na verdade, o que a gente apresenta é uma ideia, é um conceito de como você poderia colocar acessibilidade em materiais que qualquer pessoa, vidente ou não, ouvinte ou não, pudesse acessar, né?
e daí por diante materializar aquilo que está nos princípios do desenho universal. Essa é a ideia do projeto, é um dos projetos realizados neste espaço e que complementa uma tríade de formação profissional para trabalhar com pessoas com deficiência, adaptação de material didático para trabalhar com pessoas com deficiência e apoio e assistência para a pessoa com deficiência no espaço de aprendizagem. A gente espera poder, dessa forma, oferecer à comunidade, à sociedade em geral, um material, uma referência, um conceito de como a gente pode tratar a inclusão de fato e de direito, materializando tudo aquilo que a gente fala em materiais adaptados. Os resultados advindos desse projeto atingem o público desde a educação básica até a educação superior. Como é que você tem acesso a esse material? Através das nossas redes sociais, através do nosso e-mail, que você pode acessar, do nosso e-mail institucional, que vai estar aqui no link abaixo, você pode acessar. Para qualquer lugar do Brasil que solicitar, como nós já fazemos anteriormente, você vai ter acesso a esse material. Além de tudo, nós criamos um canal no YouTube para que você possa acessar diretamente esses materiais e facilitar o acesso. Então a gente pede, inclusive, à comunidade, a todas as pessoas que estão nos ouvindo, que possam acessar o nosso canal, divulgar os nossos canais nas redes sociais e fazer com que esse material feito com tanto primor, com tanta dificuldade, com tanto esforço, com tanta criatividade, principalmente dos alunos de publicidade do Instituto Federal do Amazonas, possam chegar até o nosso destinatário, que são as pessoas com deficiência que estão na escola. Esse é o nosso propósito, é o nosso objetivo e a gente espera contar com o apoio de todos vocês. Então, a gente espera, na verdade, assim, que esse tipo de divulgação, de disponibilização, em uma data como hoje, é alusão à luta das pessoas com deficiência, cada vez mais a gente possa encontrar iniciativas que dê autonomia, que dê independência para a pessoa com deficiência, que ela possa acessar a escola, acessando a escola, que ela possa ir ao mundo do trabalho, ao ambiente de trabalho e assim criar aquilo que a gente chama de empoderamento da pessoa com deficiência. Esses projetos todos juntos, numa data como hoje, eles têm acima de tudo um propósito de oferecer para a comunidade opções de liberdade, de autonomia para a pessoa com deficiência. Porque ao final de tudo isso, e para isso é que a gente faz, ao final de tudo isso, o que a gente quer oferecer para a pessoa com deficiência é que ela seja dona do seu próprio destino. E a escola é uma dessas portas. A família, a escola e o trabalho são três portas que a pessoa com deficiência tem para alcançar de fato, de direito, a inclusão social. No lado esquerdo está o discente Juan e à direita do vídeo, a intérprete de Libras. Olá, meu nome é Juan, eu tenho 1,80 m de altura, eu tenho cabelos azuis, eu tenho uma camisa branca e ao meu lado está a intérprete de Libras, a Vitória, de 1,60 m, de cabelos loiros e lisos e camisa preta. Eu sou aluno do Instituto Federal do Amazonas, eu sou aluno do curso de Tecnologia em Produção Publicitária e faço parte da equipe do Projeto IAI, que é desenvolvido aqui no Espaço Curupira. O objetivo do projeto é desenvolver videoaulas com acessibilidade para pessoas tanto do público interno do IFAM como para o público externo do IFAM. Dentro dessas videoaulas existem conteúdos das matérias de inglês, de segurança do trabalho, de física e diversos outros tópicos. O processo ocorreu assim, a gente primeiro gravou as videoaulas, depois a gente gravou a audiodescrição e no final a gente gravou as libras. E depois de tudo isso, a gente juntou todos em um vídeo só, que trouxe a acessibilidade para as videoaulas. Foi uma experiência muito interessante, a gente basicamente aprendeu desde o início da edição em si, a gravar, a captar o som, a captar o áudio, a audiodescrição, a gente também gravou as libras, a gente aprendeu muito de libras nesse processo, então foi uma coisa bem interessante assim de se aprender.
A gente produziu 4 videoaulas mais um tutorial. Nessas 4 videoaulas foram abordadas matérias como inglês, segurança do trabalho, física e informática. E no final, a gente produziu um tutorial que ensinava como produzir essas videoaulas e qual foi o processo de como foi feito detalhadamente cada uma desses passos. A gente espera com esse material trazer visibilidade para esse assunto e fazer com que se torne não só um pioneiro, mas que leve para outras instituições a acessibilidade em videoaulas, juntando tanto a audiodescrição como a narração, a sonoplastia e a Libras. Todo esse material vai estar disponibilizado no nosso canal do YouTube, espaço.curupira. Dessa forma, o projeto IAI visa disponibilizar para as pessoas com deficiência a autonomia de conseguir estudar por conta própria, através da audiodescrição e da Libras. Podcast com o professor Francisco Salles. Fundo azul claro. Nos cantos do vídeo estão os logos do IFAM, Espaço Curupira e Dia da Eficiência. No lado esquerdo está a discente Lorena e à direita do vídeo o professor Francisco. Ele tem pele clara, cabelo curto preto e usa uma camisa branca. No canto direito está o intérprete de Libras. Olá, pessoal! Aqui é a Lorena Lopes, do projeto Curupira. Estamos no nosso primeiro podcast. Eu sou uma mulher preta, estou usando camisa roxa, uso turbante e saia preta. Estamos aqui hoje com o professor Francisco Salles. Seja bem-vindo, professor Francisco. O senhor poderia fazer uma pequena apresentação sobre o senhor? Pois não, Lorena. É um prazer muito alegre nesse momento de eu estar aqui com você. Eu me chamo Francisco Salles de Lima Barros. Sou uma pessoa deficiente visual, cego total. Tenho 57 anos de idade. Sou casado há 25 anos, sou pai de 3 filhos, sou graduado em Letras, Língua Portuguesa e sou pós-graduado em Educação Especial na área específica de deficiência visual. Estou aqui para qualquer pergunta que você queira fazer à minha pessoa. Olha, muito bem. Professor, a primeira pergunta seria, assim, no seu começo, de início assim, de vida, como é que o senhor ficou deficiente? O senhor já nasceu deficiente? Como é que aconteceu? Lorena, eu sou do interior do estado do Amazonas. Nasci em Codajás. E quando eu nasci, eu já nasci com catarata congênita do lado do olho esquerdo. E com 10 anos de idade, em trabalho no interior, na zona rural do município, a minha irmã, capinando roça, pela minha frente, eu fui me abaixar para arrancar um mato, e nesse momento que eu abaixo a cabeça, ela com a mão suspende o teçado e a ponta do teçado veio exatamente no olho direito, que eu tinha visão 100%. Daí, claro que eu não fiquei logo cego no momento. Eu ainda levei mais ou menos uns 6 meses para ficar cego total. Ah, sim. E como é que foi esse início, assim, da sua vida? Ficando cego, das dificuldades que o senhor teve ao longo da sua vida? Eu sempre costumo dizer, Lorena, que eu não senti falta, por incrível que pareça, logo de imediato, porque eu ainda era uma criança, tinha apenas 10 anos de idade. Eu vim sentir falta realmente da minha visão na minha adolescência, porque como eu era criança, eu ainda continuei brincando com as outras crianças, eu conhecia bem lá o ambiente onde nós morávamos, então isso para mim parece que ainda não tinha caído a ficha. Quando eu cheguei aos meus 14, 15 anos, foi que eu comecei a perceber que os colegas também já tinham passado da fase de adolescência, aliás, de ser criança, já tinham chegado na fase de adolescência, e eu também. E aí aquele tempo de brincadeira passou.
e eu tinha que ter outros relacionamentos. E foi aí que eu percebi que a minha visão eu não tinha e ela me fazia uma grande falta. Mas por que as pessoas tratavam você de maneira diferente? Como é que era essa relação com seus amigos, o ambiente que você estava lá? Ainda Sim. lá No interior de no Codajás. interior de Codajás? Isso. Como eu falei, né, no início, eu morava na zona rural. Então, eu morava dentro de um lago chamado Lago do Badajóis. A casa mais próxima, que eram os nossos vizinhos, era meia hora a remo de canoa. Então, eu não tinha uma vida assim tão, vamos dizer assim, tão próxima, né, dos meus colegas. Então, isso era a grande dificuldade que eu tive quando eu cheguei à minha adolescência, porque eu não tinha, né, como estar me locomovendo, saindo da minha casa, para ir para a casa de um vizinho, etc. Então, tudo isso aí me fez eu levar uma vida isolada, onde o conceito que meus pais tinham na época era que uma pessoa como eu, deficiente visual, tinha que ficar em casa, tinha que estar mais era deitado, não tinha condição de estar saindo. Era uma pessoa que realmente tinha que ter esse autocuidado, porque poderia acontecer um acidente. Então era essa vida que eu levava. É aquilo que o professor Domi fala, né? Do coitadinho, do tadinho, do Exatamente. deficiente, tem que cuidar do pobrezinho. E como é que o senhor deu essa virada? Como é que o senhor não aceitou esse tipo de coisa? Foi quando eu vim para a capital, né? Eu com 17 anos vim para Manaus. E chegando em Manaus, eu ainda levei mais 7 anos com a mesma vida que eu tinha no interior. E aí um dia, uma professora, que eu não a conhecia, apareceu na minha casa fazendo um trabalho da Igreja Católica de conscientização à população do bairro da Raiz, que eu morava na época, e ela me conheceu. E através desse momento foi que ela se interessou por mim para me levar para a Escola dos Deficientes Visuais do Amazonas, a Escola Estadual Joana Rodrigues Vieira, que fica no bairro da Glória. E foi através desta mulher que eu cheguei na Escola Joana Rodrigues Vieira e foi daí, com 24 anos de idade, que eu fui ser alfabetizado em Braille e eu comecei a perceber que eu tive, naquele momento, portas, janelas de um novo horizonte que estava se abrindo para mim. Aí o senhor começou a estudar lá. E como é que foi a sua vida, assim, de estudo mesmo, acadêmico? Como é que o senhor já tem faculdade, etc. Como é que foi o senhor adentrar nesse mundo? Não foi nada fácil, né? Eu tive que lutar muito. Na época, eu ainda não tinha, né, como me locomover sozinho, ainda não tinha aprendido a orientação e mobilidade, então precisava, né, alguém da minha própria família me levar na escola e depois ir me buscar. Era uma luta muito grande. Passei mais ou menos uns 3 meses nessa condição. Mas quando eu comecei a perceber que os meus colegas que não tinham visão como eu, eles andavam só na cidade, eu pensei, eu também sou capaz de fazer isso. Falei para meus pais e tomei essa decisão. Conversei com a professora de orientação e mobilidade da escola, ela me apoiou e desde esse dia eu comecei a andar sozinho na cidade. Hoje eu tenho 33 anos que eu rodo Manaus com facilidade, coisas que eu não fazia quando eu tinha meus 24 anos de idade. E de lá pra cá, o senhor sentiu alguma diferença de como é que era andar na rua sozinho antigamente para hoje em dia? Teve melhoria, não melhorou nada, piorou? Como é que é para o senhor essa percepção? Lorena, eu posso dizer para você que em termos de ruas, né, de calçadas, a nossa cidade ainda está muito aquém daquilo que deveria ser para os deficientes visuais. Agora, é claro que hoje a conscientização já está mais avançada em relação a 33 anos atrás. Há 33 anos atrás, falar do Braille, que é o sistema da escrita que o cego lê e escreve, falar do Soroban, que é o aparelho matemático que o deficiente visual faz os seus cálculos matemáticos,
Isso era coisa muito difícil porque era ainda muito desconhecido dentro da sociedade. Hoje não, a sociedade já tem, né, um conhecimento melhor. Então eu diria que hoje os deficientes visuais já têm uma oportunidade muito melhor do que eu tive há 33 anos atrás. Professor, dando continuidade, falando mais assim, quando o senhor veio para Manaus, o senhor veio para estudo, veio acompanhando sua família, como é que foi? Na verdade, Lorena, foi o seguinte, como eu já estava cego, com 17 anos de idade, nós tivemos, né, notícias que já faziam transplante de córnea em Manaus. Então, meus pais, na tentativa de querer recuperar minha visão, nós viemos com esse intuito de chegar em Manaus e ver se eu tinha condição de voltar a enxergar. Foi quando isso não aconteceu. Quando eu fui ao médico, ele disse que o meu caso não era um transplante de córnea, e sim do globo ocular do olho, coisa que a medicina ainda não fazia e acredito que até hoje ainda não estão fazendo esse tipo de transplante. Mas como nós já estávamos em Manaus, o meu pai veio com essa ideia também, que se desse, nós ficaríamos aqui por Manaus, senão nós voltaríamos de novo no interior. Como os meus irmãos todos conseguiram emprego, então nós continuamos aqui. E foi por isso que eu continuei a mesma vida que eu falei ainda agora, ainda que eu vivia isolado, eu tinha apenas 2 mundos que eu conhecia. O mundinho da minha casa, que eu vivia, e esse mundo aqui fora, que é o real, que eu conhecia apenas através da mão. E, professor, como é que foi? Depois o senhor teve aquela professora, né, que introduziu na escola, fazer amizades, conseguir conquistar mais esse espaço assim, social para o senhor. Como é que foi essa construção? Como eu lhe falei, né, a partir do momento que eu entrei no Joana Rodrigues, eu comecei, sabe, Lorena, a entender que o mundo não era aquilo que eu imaginava ali dentro da minha casa. Eu pensava que eu era o único cego do mundo. Quando eu cheguei no Joana Rodrigues Vieira, eu entendi que tinha outras pessoas que viviam a mesma condição que eu vivia e numa condição diferente, felizes. Então eu sabia que a partir daquele instante eu teria sim como descobrir novos horizontes, desde que eu mesmo quisesse que isso acontecesse. Então comecei a me engajar mesmo no movimento dos deficientes visuais de Manaus, fiz parte da ADVAN, Associação dos Deficientes Visuais do Amazonas. Depois de 6 anos que eu estava na associação, eu fui eleito presidente da ADVAN. Eu fui presidente da ADVAN nos anos de 1997 a 1998. Para quem tinha chegado do interior, como eu cheguei, sem nenhuma perspectiva, e de repente eu estava chegando a ser um mandatário maior do deficiente visual da Amazônia, para mim já foi exatamente um grande marco. Além disso, eu passei a participar da Igreja Católica, tá? No bairro da Betânia, na zona sul de Manaus. E lá também eu me engajei dentro da comunidade e já comecei a ter outras amizades fora daquele mundo dos deficientes visuais. Foi assim que eu fui conseguindo, até chegar um momento onde eu recebi uma proposta de um empresário que descobriu a escola dos deficientes visuais e ofereceu um emprego para um cego total. E a escola me escolheu e eu me tornei esse cego e pela primeira vez fui funcionário desse empresário que descobriu que os cegos estavam aptos a trabalhar, porém não tinham oportunidade na mercado de trabalho. E o que o senhor fazia lá? Eu comecei lá como telefonista. Ele me contratou, né? Eu trabalhava o dia inteiro, das 7 da manhã até as 5 horas da tarde. E o meu trabalho era atender o telefone do escritório. Era um escritório de uma empresa, uma construtora civil. E além desse emprego, o senhor teve outros? Além de ser, claro, professor, eu já vou chegar lá nessa pergunta. Sim, lá eu trabalhei 3 anos e meio. Aí a empresa faliu, aí eu saí.
De lá foi quando eu fui exatamente para a Advan, né? Entrei por uma cooperativa que na época tinha na SEDUC, fiquei à disposição os 2 anos da associação. Depois eu finalizei, né, como presidente, aí eu fui bolsista durante 5 anos e meio na prefeitura de Manaus. Foi quando de lá eu consegui meu primeiro concurso público, né, que eu passei e trabalhei 13 anos como administrativo na escola Joana Rodrigues Vieira, onde eu fui alfabetizado. Olha que legal. E como é que foi lá voltar como funcionário, não mais aluno? Uma grande alegria, né, para mim. Fiquei muito feliz porque a escola onde um dia eu tinha chegado do interior, analfabeto, e retornar para a escola, já agora como funcionário, trabalhando na biblioteca da escola, né, lidando todos os dias com os livros em braille, ajudando os alunos da escola. Isso para mim era algo assim que me enchia de alegria e até hoje eu me lembro muito. Não estou mais trabalhando lá, mas foi um local que eu até hoje tenho saudade. E como é que foi na universidade para o processo de fazer vestibular, de estudar? Qual foi suas dificuldades lá? Porque eu sei que até hoje em dia é meio complicado, né, esse ambiente universitário para quem tem algum tipo de deficiência. E como é que foi para o senhor? Exatamente, Lorena, não foi nada fácil. Eu soube através da imprensa, né, que a UBRA estava oferecendo vestibular para letras, língua portuguesa, que era exatamente o que eu queria. E eu busquei, né, a instituição, me abraçaram, né, quando eu cheguei lá, realmente me acolheram de uma maneira muito legal. E eu fiz o vestibular lá, né, fiz uma prova. O que eu fiz? Como eles não tinham, né, como me oferecer aquilo que eu precisava, na verdade, como deficiente visual, eu fiz a minha prova toda em braille e depois eu mesmo fui ler para a pessoa que estava me acompanhando, para passar tudo para o convencional, para poder depois fazer a análise, né, da minha prova para saber se eu tinha ou não passado. Para minha sorte, na segunda-feira seguinte, eles me mandaram, né, um comunicado que eu tinha passado, então daí eu comecei a estudar na UBRA, mas com dificuldades, né? Eu não tinha livros, para mim eu tinha que buscar outras fontes, até mesmo na própria escola de Ana Rodrigues Vieira, e assim eu fui lutando com a minha bravura até chegar à conclusão de ser realmente formado. Poxa, que legal. Dando sequência, o senhor disse que era casado. Como é que o senhor conheceu a sua esposa? Assim, já sendo bem enxerida. Porque as pessoas olham assim, as pessoas com deficiência, né? Aí se surpreendem quando elas são casadas, têm filhos, ficam olhando tipo, nossa, tadinho! Como assim você tem filho? Como assim você tem família? Vamos lá. Eu tenho 4 pilares na minha vida que eu não abro mão. Eu sempre digo isso. É os meus estudos, a minha igreja, o meu emprego e a minha família. Como eu falei agora no outro bloco, eu já tinha, né, conseguido meus estudos, eu já tinha conseguido meu primeiro emprego, já tinha também sido introduzido dentro da comunidade da igreja, mas me faltava ainda uma coisa. Eu tinha uma vontade, Lorena, imensa de ser pai. Eu queria constituir uma família, eu queria ter uma esposa. Mas eu não tinha oportunidade, devido a um mundo cheio de preconceito que o deficiente enfrenta. Mas no dia da minha formatura, que aconteceu no Olímpico Clube, aqui na Constantino Nery, em Manaus, eu conheci a minha esposa, sem nem eu saber que ali eu estava conhecendo a minha esposa. Ela era sobrinha de uma amiga minha que estudava junto comigo, então ela foi para a formatura da tia e lá a tia me apresentou. Isso era dia 26 de dezembro de 1996. Eu lembro até o dia da semana, viu, Lorena? Era uma quinta-feira. Olha! Tá? Quando foi no dia 15 de fevereiro de 97, nós começamos um relacionamento de namoro. Eu tinha 31 anos e ela tinha 16 anos. Quando completou um ano
que eu tinha conhecido ela, ou seja, no dia 26 de dezembro de 97, nós se casamos. Estou com 25 anos de casado com ela, sou pai de 3 filhos, meu filho mais velho tem 25 anos, o segundo tem 22 e o meu caçula, que está me acompanhando hoje aqui, tem 16 anos. Então, a Luana é ela, minha esposa. Eu fico muito feliz de ter ela como minha esposa, porque o que eu tanto sonhava, que era ter uma família, ser esposo, ser pai, ela me deu essa oportunidade. Digo até para ela que muitos admiram o que ela fez, mas não têm a coragem de fazer. Vocês enfrentaram muitos preconceitos durante todos esses anos juntos? Assim, por parte, sei lá, da família, ou das pessoas que a conheciam, algo assim? Olha, da família mais próxima, tipo pais, né, irmãos, isso aí não. Mas ela ainda enfrentou sim, viu? Da parte de alguns parentes dela, né, algumas tias, achavam que ela estava sendo doida, né, em gostar de uma pessoa como eu, que ela ia ter que cuidar muito de mim, se ela casasse comigo, ia ter que me dar banho, ia ter que dar comida na minha boca, coisa mais ou menos assim. Hoje, essas pessoas que assim pensavam, hoje me aplaudem. Poxa, que bom. É porque as pessoas têm muito essa visão, né, de que a pessoa tem que ser... É o coitadinho, né, aquilo que o professor fala. Que a pessoa não vai poder fazer nada se ela tiver algum tipo de deficiência. Professor, outra pergunta aqui que me veio em mente. O senhor deu aula? O senhor já deu aula? Isso, o senhor deu aula, né? E como é que é no ambiente de sala de aula, dar aula, assim, para as pessoas? Bom, na verdade, eu sou um professor formado, né? Mas eu não cheguei a entrar em sala de aula, porque eu fiz um concurso e passei nesse concurso em 2011 para uma cadeira de 40 horas no estado. Só que eu não sabia que eu tinha que passar pela perícia médica. E quando eu descobri, através de uma amiga, na véspera do dia, eu me apresentei no local da perícia, mas o meu laudo médico estava vencido há 5 meses. Por isso, eu fui eliminado do concurso. Ainda entrei na justiça, lutei 3 anos, mas infelizmente não ganhei. Mas eu tive uma experiência sim, como professor na biblioteca da escola, como eu falei. Trabalhei lá 13 anos e a minha missão, além de tomar conta dos livros em braille na biblioteca, eu dava reforço para os alunos da escola. Então, eu me tornei, sim, esses 13 anos, praticamente um professor lá dentro da biblioteca. E agora, que eu também sou formador do Arumã, né, do projeto que funciona dentro do Espaço Curupira, eu também faço muito esse trabalho com a educação especial, no caso, formando professores dos municípios. E como é que está sendo essa experiência lá com os alunos do projeto? Uma experiência maravilhosa mesmo, porque quando eu chego, às vezes, nos municípios, eu já tive dando formação em Presidente Figueiredo, já tive em Urucará, já tive, recentemente eu tive agora no Iranduba, já tive até em Oriximiná, no Pará. Então, quando eu chego, sempre as pessoas pensam, né? O que esse cego veio fazer aqui? Com essa bengala na mão. Depois que termina o curso, ele chegou comigo, olha, quando eu vi o professor só entrando com a sua bengalinha, eu pensei, meu Deus, o que ele vai nos ensinar? E hoje, no final, eu posso dizer para o senhor que eu estou admirado ou admirada com o seu ensino. Poxa, muito legal, professor. O professor, eu soube que o senhor toca violão, né? Correto. Um pouco, não muito. E como é que foi aprender? Como é que foi a música aí? Olha, eu aprendi através de um colega deficiente visual. Quando eu entrei no Jornal Rodrigues Vieira, esse meu colega também não sabia tocar violão. Depois ele mesmo, né, aprendeu e fez questão que ele sabia, né, que eu também tinha muita vontade de aprender a tocar violão. E ele ia até na minha casa, ele tinha esse prazer de fazer isso comigo. Ele ia na minha casa, levava um violão que ele tinha. E assim ele foi me explicando, e eu fui entendendo, ele me mostrou toda a estrutura, né, do violão, como é que era, a questão do cabo do violão, as casas que tem no cabo do violão, as cordas, como é que elas são contadas, numeradas, os nomes de cada corda, e assim ele foi me explicando.
E eu fui entendendo, fui aprendendo, e hoje eu sei tocar, não muito, mas o suficiente. O que mais eu queria na minha vida era tocar violão na igreja, e é o que eu faço hoje como professor. E como é que o senhor aprende a tocar? O senhor ouve primeiro, aí vai tocando? Tem braille, a partitura? Como é que na verdade tem, mas eu não cheguei a trabalhar na época com o braille. Ele mesmo chegava, né, o meu colega, na minha casa e começava a dizer para mim, olha, o violão, pega aqui nele. O violão tem 6 cordas, elas são contadas de baixo para cima, corda 1, 2, 3, 4, 5 e 6. O nome dessas cordas é Mi, Si, Ré, Lá, Sol, Mi. Aqui tem as casas, casa 1, casa 2, casa 3. Os teus dedos da mão esquerda, o indicador é o dedo 1, o médio é o 2, o anelar é o 3 e o mínimo é o 4. Então, conforme eu for te falando, tu vai fazendo o que eu te disser. Então, ele dizia, dedo 1, na casa 1, na corda 2. Dedo 2, na casa X, na corda Y. E assim eu fui ouvindo, ele me explicando, fiz o primeiro acorde, fui fazendo outros e outros, e assim foi que eu aprendi. O senhor poderia tocar pra gente? Tranquilo. Pode trazer o violão. Então, como eu falei para vocês, né, eu conheci a minha esposa no dia 26 de dezembro de 96. Começamos a namorar no dia 15 de fevereiro de 97 e se casamos no dia 26 de dezembro de 97. Essa data foi tão importante para mim que até hoje eu me lembro e eu escrevi uma canção para ela. E essa canção tem como nome Eu Me Lembro. Então, vamos lá. Eu me lembro, faz algum tempo, eu me lembro como tudo começou. Eu me lembro, faz algum tempo, eu me lembro como tudo começou. O nosso amor, o nosso amor, o nosso amor não começou de brincadeira. Você foi sempre pura e verdadeira. Por isso eu acredito no nosso amor, no nosso amor. Eu me lembro, 26 de dezembro, eu me lembro como tudo começou. Eu me lembro, 26 de dezembro, eu me lembro como tudo começou. O nosso amor, o nosso amor, o nosso amor não começou de brincadeira. Você foi sempre pura e verdadeira. Por isso eu acredito no nosso amor. O nosso amor não começou de brincadeira. Você foi sempre pura e verdadeira. Por isso eu acredito no nosso amor, no nosso amor, no nosso amor, no nosso amor. Muito bom, professor. O senhor teria algum recado final? Eu quero apenas agradecer, né, o espaço, viu, Lorena, que você me deu aqui no Projeto Curupira, e dizer para as pessoas que vão, né, que estão me assistindo,
que eu sou um cego feliz. As pessoas podem até ficar pensando, mas, meu Deus, um cego feliz? Eu sou feliz porque o que eu queria na minha vida, Deus me concedeu. Então, hoje eu tenho, né, uma família maravilhosa, uma esposa que realmente, abaixo de Deus, é a razão da minha vida, os meus filhos que me trazem e me dão muita alegria. E eu quero finalizar com uma frase que eu sempre uso. O deficiente, ele não precisa de piedade, e sim de oportunidade. Isso aí, pessoal. E é com essa frase que nós terminamos o... Ainda não temos nome cast, mas a gente vai ter. Eu agradeço mais uma vez a presença. Gostei, viu? Me senti diante das câmeras da Globo. Um dia chegamos lá. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Momento de marcar presença no evento. Deixe seu nome completo no chat abaixo para ganhar o certificado de participação.